Quando falas que eu vivo cantando, também falas que eu vivo sorrindo. Se a vida é bela e este mundo é lindo, não há razão para viver chorando. Cantar é sempre o que a fazer eu ando, sorrir é sempre o meu prazer infindo. Se eu canto e rio é porque eu vivo amando, e se eu amo e canto é porque eu vivo rindo. Se o pranto morre quando nasce o canto, eu canto e rio para matar o pranto, e gosto muito de quem canta e ri. Bem logo vês por esses dotes meus, que quando eu canto estou pensando em Deus, e quando eu rio estou pensando em ti. Já que hoje é o Dia Nacional da Poesia, que tal a gente fazer desse dia um dia nordestino da poesia? Afinal, a data é em homenagem ao nascimento do nosso poeta maior, Castro Alves, e poesia por aqui a gente tem bastante, inclusive na forma da poesia de cordel e dos cantadores. Em nosso estúdio estamos recebendo um destes cantadores, esses artistas que unem poesia de cordel e música. O trabalho deste pernambucano, que é praticamente um baiano, poderá ser conferido amanhã no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, às 9h. A gente fala hoje com o Maviael Melo. Muito bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? Bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, boa tarde aos ouvintes, boa noite já, né? Boa noite. É uma alegria poder estar aqui e falar um pouco de poesia, que é o que a gente faz todo dia, e é muito bom poder falar disso. O seu Facebook, inclusive, está cheio de poesias do Quintana e de outros. Isso, hoje eu acordei eu fui dormir já ontem fazendo poesia, pensando em poesia. Quer dizer, eu faço todo dia poesia. E o Dia Nacional da Poesia, por ser instituído, é um momento a mais, não pra gente, não é porque a poesia só seja no dia 14, mas é um dia pra gente aproveitar e fortalecer essa coisa da poesia. A gente tem falado tanto da coisa das letras de algumas músicas. Eu acho que a poesia, quanto mais a gente fortalecer isso, e tem um desafio aí também no Face aí de 5, você bota uma poesia, manda 5 pessoas, tem um negócio assim, uma brincadeira, que isso é bacana, que eu tô vendo muita gente que... comunhão isso. Né? Isso é muito bom, eu acho, constrói palavras, constrói pensamentos bons. Você esteve recentemente em pleno Carnaval de Salvador, dando uma canja no Furdunço, que é esse bloco novo que surgiu dentro da festa da Folia Baiana. Como é que foi essa experiência? Rapaz, foi muito bacana, porque assim, minha primeira experiência em trio, né? Então assim, foi meio assustador no começo, porque quando o trio entrou ali na Barra pra Ondina, aquele monte de gente assim, e eu era convidado de Alexandre Leão no trio dele, aí ele disse, vai poeta, é com você. Assim, da minha cabeça, de pronto, lascou agora. Aí eu lembrei que Luiz Gonzaga tem um pagode chamado Pagode Russo. Aí eu brinquei, vamos fazer um pagode. Aí puxei o pagode russo, que é uma sanfona, puxa, quando eu sonhei que estava em Moscou. E aí o povo fez quadrilha, fez roda, fez o túnel. Então assim, me senti me senti em casa. Foi uma festa bacana, eu fiquei muito contente com o convite e com o resultado do Furdunço, foi bom. Agora, uma vez você falou que dormiu, acordou pensando em poesia. Sempre foi assim? Ou seja, já nasce, o poeta, ele nasce com esse dom ou ele vai se fazendo ao longo do tempo? Na verdade, tem duas coisas assim interessantes. Hoje eu recebi um texto de um amigo que falava, um texto de Mário Quintana, onde ele falava que a poesia a gente faz, não diz, simplesmente faz. No meu caso, eu cresci dentro de uma efervescência poética muito grande. Meu pai escrevia, meu pai era repentista, meu irmão é poeta, é compositor. Então, meus tios, meu pai e os irmãos dele eu tenho 8 irmãos, eu acho. Eles se comunicavam em poesia. Moravam em São Paulo, moravam no Rio, eles escreviam as cartas entre eles, eram em poesia de cordel. Então, eu cresci nesse ambiente. Mas assim, cresci nesse ambiente, mas eu era um menino como outro qualquer, gostava de jogar bola, gostava de pular muro, gostava de brincar. Mas aquilo, quando eu passava no quintal de casa, eu de vez em quando parava para ouvir aquilo, de vez em quando eu deixava de ir para o campo, mas ficava um pouquinho. Mas eu era criança, não tinha nada na minha cabeça que ia ser poeta. Isso o tempo foi me dando, a vida foi me trazendo algumas coisas que eu fui formando. E um dia eu escrevi uma poesia, gostei, comecei a gostar de escrever, e aí foi criando um hábito de escrever, e hoje virou uma atividade diária. Assim como eu lavo os pratos todo dia depois que eu faço um café, eu escrevo uma poesia todo dia antes de dormir. Tem uma coisa assim meio que já automática. A gente tem uma longa tradição, né, na música brasileira de uma relação entre poesia e de música. E aí a gente pensa, talvez o público maior, pensa talvez no Vinícius, pensa no Ferreira Goulart, né, que tem uma relação. E a gente tem no Nordeste e no Sertão muito fortemente nessa expressão. Luiz Gonzaga já cantou Patativa da Saré. E eu sei que você, inclusive, teve
poesias que depois se tornaram música. Podia apresentar alguma delas pra gente? Claro. Já com o violão? Sim, bora. Ele tá com o violão aqui, viu, pessoal? Mas o violão tá completo aqui no Frequência. Essa é uma poesia que eu fiz em casa numa noite de insônia. Chama-se Fatia de Pão. E um dia eu cheguei em casa, João Sereno é um compositor de Juazeiro, e a gente tava, nesse dia até, eu ia contar uns negócios para ele, e abrir uma discussão com ele de um negócio, de uma reflexão que eu vinha. E aí quando eu cheguei, ele não deixou que eu discutisse, porque ele já mostrou a música em cima de uma poesia que eu tinha feito. Então, chama-se Fatia de Pão, diz assim: despedaçados sentidos, sentem-se saber voar, e no pulsar que acordam sentindo são meses pra se juntar. Quereres que tomam conta, contam-se em mesas de bar. O tempo é o pai do desejo, os gracejos não sobram nem pra contar. Direito que passa da conta, deveres bons de se cuidar. E o tempo passeia querendo o sorriso de ser criança ao pensar. É sempre assim muitas vezes, e às vezes se tem razão. Mas como então vigiar-se nessa imensidão? Querer é sempre um desejo feito fatia de pão. Às vezes se bota à mesa, às vezes não, às vezes se bota à mesa, às vezes não, às vezes se bota à mesa, às vezes não, às vezes se bota à mesa, às vezes não. Tá aí Maviel Melo cantando pra gente. Agora, Maviel, por que a poesia como forma de expressão? Por que você se sente, não sei se você se sente assim, mas estou deduzindo, se sente mais livre para se expressar através da poesia? Não sei, também não sei não. É uma pergunta que eu nunca tinha pensado. Eu uso a poesia meio que uma terapia, assim, de certa forma, na minha cabeça. Quando eu escrevo, assim, eu chego, às vezes eu estou em casa, a gente tem problemas, tem filho, tem menino, tem escola, tem conta, tem não sei o quê. Tem um monte de coisa que é natural da vida de todo mundo. Se não for assim, o cara está no outro planeta, não está aqui, né? Então aí quando eu escrevo, parece que as coisas vão dando uma acalmada. Às vezes eu estou numa agonia, assim, eu chego, paro no computador, paro tudo, boto um café, e na época que eu fumava, que eu estou sem fumar agora, graças a Deus, mas na época que eu fumasse de um cigarro, e eu, meus dedos ficavam terminando, escrevi, daqui a pouco aí eu parava, dava uma aliviada, assim. Então serve também como um pouco de descarga. Eu acho que a poesia tem um pouco dessa função também. Poesia, música, quem pinta, acho que também vai desenha, pega uns quadros, mexe com as tintas, também acho que é um pouco a arte, tem um pouco disso, né, de você... É libertadora. É libertadora. Duas coisas aí nessa sua fala, Maviel. Você falou dessa função da poesia, né? Ou seja, a arte de modo geral e a poesia especificamente, já que esse é o nosso tema, tem que ter uma função? Tem uma função? Ou é arte pela arte? Livremente. E a outra coisa é esse dia a dia que você falou, corrido, pesado, cheio de trabalho, de atividade, de problemas, vai deixando o homem, né, mais duro, mais enrijecido, e a poesia vai saindo da vida? Não, assim não. Muito pelo contrário. A primeira pergunta... eu respondo pela prática. Eu acho que a poesia ela não tem função, não a poesia, não a música, a arte não tem a função de arte por arte, só entreter, não. Eu não acredito nisso. Eu acho que a poesia, a música, a arte, a poesia principalmente, ela tem uma função importantíssima de construir pensamentos bons. Então, eu estava falando sobre uma questão de letras de músicas e assim a importância da letra enquanto construção. Então, qual o pensamento que essa letra passa? Eu acredito que a poesia tem essa função, a música tem essa função, a arte tem essa função. Se for para fazer mal, se for para desconstruir os valores, se for para falar de coisas ruins, se for para fazer apologia a coisa que não presta, essa palavra não me interessa. Eu acho que a poesia tem essa função. A minha, pelo menos, eu procuro tentar... Eu recebi uma poesia, um texto de um camarada, senão eu queria que você declamasse, porque eu declamo poesia. Quando eu li, eu disse, não gosto do que está descrito aqui. O cara, por que não? Porque eu não gosto, porque envolvia questões de igreja, não sei o que. Eu fui criado dentro da igreja, então eu respeito as pessoas que não foram, mas eu tenho a minha concepção, então eu dizendo aquilo eu não me vejo. Então eu acho que a poesia também tem isso, ela tem que sair com essa função de orientar. Eu vou para as escolas com poesia, eu faço poesia nas escolas, eu escrevo, eu tiro poesia dos alunos, eles escrevem livros comigo.
Então eu procuro dizer, pessoal, escrevam coisas boas, escrevam coisas que são do bem. Eu acho que o mundo, se for assim, o mundo não é essa violência que a gente vê na televisão o tempo inteiro. O mundo não é o que apresenta as novelas, que filho trai irmão, o mundo não é esse não. O mundo que eu acredito é outro. É um mundo que as pessoas se respeitam, se gostam, procuram respeitar o outro, discutem, é natural. Mas tem esse cuidado dos valores. E a outra pergunta que você falou foi se a correria da vida, os problemas, vai tirando da poesia, eu acho que não. Da vida de uma geração, estão ficando mais duras. Não sei. Algumas pessoas têm um pouco de... Quando tem problema, começam a reclamar demais. Um dia eu cheguei na casa de minha mãe e fui reclamar para ela que eu estava com umas correrias aqui, coisa minhas loucuras também. Aí fui reclamar para ela, disse, meu filho, quem tem tempo para sofrer tem tempo de sobra. Então assim... Porque assim, eu acho que assim, eu acho que as coisas da vida, essa correria, se eu não tiver isso durante a minha semana, eu acho que tem uma coisa errada. Eu tenho um amigo meu lá em Pelotas, assim, como é que tá? Ele disse, rapaz, tá tão bom que eu ando desconfiado. Então eu acho que assim, essas correrias, essa coisa da vida, dá um pouco de gás também pra gente pensar um pouco. Então, trazer um pouco também da reflexão de por que tá assim. Chegou aqui por quê? Então eu acho que vale, eu acho que a minha poesia... Ela não seca por causa disso, não. Pelo contrário, ela ganha mais gás para dizer, opa, daqui vai sair como? Tem que, de alguma forma, eu tenho que achar alguma palavra que consiga reverter essa situação. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre poesia, cordel, música, com Maviael Melo, que está aqui com a gente hoje no Frequência Baiana. A gente volta já a conversar com ele. Agora são 6h19 e você pode participar. Mande seu SMS para 72250, 72250. Coloque BA de Bahia antes da sua informação. Tem também o Twitter, twitter.com/BandNewsFM_SSA. Band News FM, Frequência Baiana. Agora 6h31. Acorda, moço bonito, teus olhos se ingram demais, em mares, ventos e sonhos, sangram saudades de um cais. Quereres vêm com o tempo, em formas tão desiguais, chegam sem nos dar avisos, são bons de improvisos, meu nobre rapaz. A vida vem como em sonhos, mas é preciso viver. Os olhos guardam os segredos do cais que eu pensava você. Teu porto está por um fio, acorda pro amanhecer. Se o tempo se faz diferente, na moça bela o querer. Estamos recebendo aqui o cantador, poeta Maviael Melo, ele que se apresenta amanhã no Pelourinho e que está com um repertório ligado ao CD recentemente lançado Entre a Ponte dos Sonhos. Vai se apresentar no Largo Pedro Arcanjo, e entre os convidados tem a Tina Tudy, que é filha do Celestino de Souza, que era poeta. Essa intimidade dela com a poesia foi que levou ela para o teu show? Tina de Tudo é uma grande amiga, né? E a gente já participou na Bienal do Livro em 2011. E na época eu lancei o meu livro e a gente fez uma brincadeira, eu com violão e ela declamando, e eu declamava e cantava, foi bacana. E por ser amanhã dia 15, num dia após o Dia da Poesia, então eu convidei Tina e convidei Celo Costa, que é um poeta, cantador e parceiro de umas canções nossas, para fazer comigo essa brincadeira. Amanhã vai ser uma festa agradável. É às 9 da noite lá na Pedro Arcanjo. Vai ter poesia, vai ter música, eu vou contar umas histórias. O show tem um pouco disso, tem a música, tem a poesia e tem um pouco de história. Eu vou contando história durante o show, vou dizendo verso, vou contando os causos, as pessoas vão... Normalmente as pessoas gostam muito. Eu me divirto bastante, pelo menos. Parece que o ouvinte Fernando também se divertiu, né? Que estava perguntando aqui qual era aquela poesia que você declamou no início. De Rogaciano Leite, Cantar e Sorrir. É um pernambucano lá de São José do Egito.
Você recentemente lançou o primeiro disco, Entre a Ponte dos Sonhos. Por que esse título? Por que esse nome? Essa frase é um verso de uma música do disco chamado Mané Mariluá, que eu a compus com o Rodrigo Sastren, que é um parceiro, lá em Angra dos Reis, num festival que nós ganhamos lá em 2006. Quando eu estava fazendo o disco, eu gravando o disco, não sei o que, o título disso ficou o título, e o título, como é que vai sair? Eu fui passar um final de semana em casa, lá em Petrolina, na casa de minha mãe, e eu cresci ali, atravessando a ponte Petrolina e Juazeiro, todos os dias eu atravessava aquela ponte, porque eu estudava em Juazeiro, né? Então minha relação com a Bahia não é de agora, desde quando eu tinha 3 anos de idade, que eu cheguei em Sobradinho. Então, assim, essa atravessada de ponte ali para estudar em Juazeiro, hora para ir para o carnaval, hora para ir namorar, hora para ir para uma festa. E essa atravessada de ponte eu fui criando minhas relações com o mundo, com a poesia, com a arte, com a Bahia. E então é uma ponte que me fez acreditar que eu podia sair de Petrolina e atravessar outros pontos. Então acho que a Ponte dos Sonhos é um pouco disso, aquela ponte que eu cresci, aliás, eu atravessava a pé, porque entendia pegar ônibus, às vezes atravessava de barco, às vezes nadando, já chegava em casa, apanhava, porque tinha atravessado o rio nadando. E esses textos, esses contos, essas histórias, essa música, poesia, ou seja, toda essa sua produção, vem muito disso, da sua vivência, do que você ouviu? Tem gente também que contribui, trazendo uma história, trazendo algo para você acrescentar? Como é que funciona? Eu acho que sim, eu acho que é tudo que a gente... Na poesia, pelo menos comigo, ela é o que eu vivo, é o que eu vejo, é o que eu escuto, é o que eu sinto. Ela não tem... A poesia me representa. Quem pegar meu livro vai saber que está ali, sou eu ali. Tudo que eu penso está ali. Da fé, da política, da questão social, da questão dos direitos. Tudo que eu escrevo está ali. A minha concepção, eu não sei omitir o que eu penso, eu não sei ficar em cima do muro. Tanto qualquer coisa que eu acredito, eu acredito, então... Eu se for preciso expor também, se não for preciso, eu também não preciso. Minha mãe fala isso também, não precisa dizer o que ninguém quer saber também. Fabiano, já que você falou em política, dá para recitar a famosa campanha? Claro, essa poesia eu gosto muito. Quando eu vim, essa poesia tem uma história interessante. Eu fui participar de um congresso de literatura de cordel em João Pessoa. E para participar do congresso, você teria que ter alguma poesia que fosse aprovada e fosse para os anais lá do edital. E nessa época eu fiz essa poesia, aí, mais ou menos assim. Um senador do estado passou dessa para melhor, ou para outra bem pior, eu vou relatar o passado. Chegando o pobre coitado na porta do firmamento, São Pedro disse um momento: tenha calma, cidadão, faça aqui sua opção e assine o requerimento. Pois aqui tem governi e tudo está no seu lugar. E você vai optar onde quer passar o dia. Depois, com democracia, me dará a sua resposta, fazendo a sua proposta de ir para o céu ou para o inferno, viver de túnica ou de terno do jeito que você gosta. E então o senador assinou a papelada, descendo por uma escada, entrou no elevador e desceu com o assessor para o inferno conhecer, para depois escolher onde queria mudar e qual seria o lugar que escolheria viver. E no inferno ele viu um campo todo gramado, verdinho, bem arrumado, como os que tem no Brasil. Um homem grande e gentil disse: eu sou o cão. Muito prazer, meu irmão, aqui você é quem manda, e deu ordens para que a banda trocasse outro baião. Encaminhou a visita para uma mesa repleta, numa assessoria completa, num alpendre em palafita, uma assistente bonita, cerveja, uísque, salgados, dinheiro para os carteados, charutos bons e cubanos. Foi relembrando dos anos e dos acordos fechados. Encontrou com os amigos dos tempos áureos de glórias, relembrando as histórias que já haviam esquecidos. Uísques envelhecidos não paravam de chegar. Parecia um marajá jogando carta e fumando, mas já estava chegando a hora dele voltar. E então no elevador ele tornou a subir, para então se decidir e finalmente propor. E no céu o senador vê um cenário de paz, com um sereno assaz e anjinhos tocando lira. São Pedro disse: confira, escolha e não volte atrás. Era um silêncio danado, sem um uísque, sem cerveja. No máximo uma cereja, e ele já agoniado disse assim, ressaqueado: já tomei minha decisão. Quero ir morar com o cão, por lá me sentir melhor. Não que aqui seja pior, é questão de opinião. São Pedro disse: pois bem, pode ir para o elevador que logo meu assessor fará o que lhe convém. O senador disse amém, já pensando no sucesso que seria o seu regresso para o quinto do inferno. Lá também seria eterno e a tudo teria acesso. E assim que ele desceu numa imensa alegria, sentiu logo uma agonia, algo estranho aconteceu, atrás desapareceu a porta do elevador e o pobre do senador só via fogo e tortura, deu-lhe logo uma amargura naquele cenário de horror. Nisso ia passando o cão, deu-lhe uma chibatada, sorrindo, engargalhada e remexendo um caldeirão. E empurrou-lhe um ferrão, deixando
puxando a testa ferida, e ele, puto da vida, disse: rapaz, sou eu, o senador se esqueceu, cadê aquela acolhida? Eu peguei o bonde errado, o cabo se atrapalhou e para cá me mandou, deve ter se enganado. Meu lugar é no gramado, jogando carta e fumando, eu não estou lhe cobrando, você que ofereceu o uísque se esqueceu, só posso estar delirando. E o diabo a sorrir disse: seja bem-vindo, mas o que estás me pedindo eu não vou poder cumprir. Quando estivestes aqui naquela ocasião, não era outra coisa não, também não me leve a mal. Foi campanha eleitoral e eu ganhei a eleição. Nossa, é com a poesia de Maviael Melo que a gente termina o papo de hoje. Muito obrigado pela presença, Maviael. Quiser convidar todo mundo aí para o show. Eu agradeço a vocês pelo espaço, pela oportunidade de poder falar um pouco de poesia. Mandar um abraço para a Lei Pinheiro, que está ali fotografando a gente. Pois é, Alexandra, parceira. Convidar as pessoas, amanhã vai estar na Pedro Arcanjo de graça, às 9 horas da noite, eu recebendo como convidado Celo Costa e Tina Tude. Vai ter poesia, vai ter causa, vai ter conto. E dia 29 também de março, no aniversário de Salvador, aí eu faço um show com a banda completa, um show mais pra cima, um show mais pra São João. Então também já... Mas quem for amanhã vai primeiro ver amanhã, depois dia 29 é outra história. Maviael, muito obrigado mais uma vez. Agora 6h40.